Preparação da pintura, olha só. Já temos aqui mais algumas carrocerias preparando. Nós preparamos, bom dia, seu João! Preparamos com fundo primer. Depois nós lixamos a carroceria completamente. Damos outra demão de fundo primer. E aí nós lixamos novamente a carroceria para então entrar aqui na cabine de pintura e receber de 2 a 3 demãos de tinta. Pintura poliuretano. Para ficar com o brilho que só as carrocerias Garcia possuem. Olha só o efeito dessa pintura como que ficou, gente. Que coisa mais linda. Qualidade que só uma Garcia possui. Agora, o Maninho, nosso artista, já está colocando aqui essas fitas para vir fazer a faixa e depois os filetes. Filetes exclusivos Garcia.